Sérgio Souza. Projeto de lei do Senado, número 478, de 2012, institui o consórcio de empregadores urbanos. Autoria o senador Rodrigo Hollenberg, relatoria do senador Sérgio Souza. O relatório é pela aprovação do projeto de lei no Senado, número 478, de 2012, e da emenda que apresenta. A votação será nominal e eu concedo a palavra ao senador Sérgio Souza para proferir a leitura do seu relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trata-se da proposição que tem por objetivo a instituição do consórcio de empregadores urbanos no âmbito da consolidação das leis do trabalho CLT. Para tal propósito, pretende-se a inserção do artigo 2A na consolidação das leis do trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943. Nos termos propostos, equipara-se ao empregador o consórcio formado por pessoas físicas ou jurídicas que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, dirige e assalaria a prestação pessoal de serviço. O consórcio deverá ser registrado no cartório de títulos e documentos do local da prestação de serviços e nesse documento será designado o empregador que administrará as relações de trabalho do consórcio. A anotação de carteira de trabalho e de previdência social será feita pelo empregador administrador, com menção à existência do consórcio registrado no cartório de títulos e documentos. Fica estabelecido que os membros do consórcio serão solidariamente responsáveis pelos direitos previdenciários e trabalhistas devidos ao empregado e, salvo disposição contratual em sentido diverso, a prestação de serviços a mais de um membro do consórcio não enseja a formação de outro vínculo empregatício. Segundo argumenta o eminente autor, é sabido que o empresário brasileiro suporta pesados encargos no desempenho de sua atividade produtiva. Em face disso, constante tem sido a demanda por devolução da mencionada carga. Entretanto, em um ordenamento jurídico que tem como fundamento o valor social do trabalho, nos termos do artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, qualquer diminuição dos encargos patronais que ensejem a redução ou a supressão de direitos assegurados aos trabalhadores afigura-se inconstitucional. Assim sucede, pois a Carta Magna não admite que se sobreponha a livre iniciativa ao trabalho, tanto é assim que o trabalho, além de valor que fundamenta a República Federativa do Brasil, é pilar da ordem econômica nacional. O artigo 170, caput da Constituição, trata desse assunto, de tal maneira que a exploração da propriedade pelo empresário somente será legítima quando respeitada a sua função social. Tal função apenas será alcançada se a exploração da propriedade ocasionar o bem-estar dos trabalhadores. Assim reza o artigo 186, inciso 4º da Constituição Federal. Adiantando um pouco o relatório, senhor presidente, passando a análise, nos termos do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, compete à União legislar privativamente sobre direito do trabalho. E nos termos do artigo 24A, também da Constituição Federal, legislar corretamente sobre direito tributário. Além disso, por não se tratar de matéria cuja iniciativa seja privativa da Presidência da República, o Procurador-Geral da República e dos Tribunais Superiores aos parlamentares é facultado iniciar processo legislativo sobre o tema, nos termos do artigo 48 da Carta Magna. Quanto à atribuição da Comissão de Assuntos Sociais para o exame de tão importante proposição, o artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, a ela confere tal prerrogativa. A instituição do consórcio de empregadores urbanos no âmbito da consolidação das leis de trabalhos, a CLT, inspira-se no exemplo adotado para o trabalho rural, nos termos do artigo 25A da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, quando, inclusive, com o apoio do Ministério Público do Trabalho, assim se consolidou.
Segundo o projeto, o consórcio composto por pessoas físicas e jurídicas contrataria o empregado para a prestação de serviços a todos os seus membros, acordando entre si os períodos dentre das 44 horas semanais permitidas para consolidação, permitidas na Constituição Federal, em que o trabalhador permanecerá à disposição de cada um dos trabalhadores dos serviços, dos tomadores dos serviços. Os objetivos perseguidos com a proposta seriam a regulamentação e a regularização das relações de trabalho no meio urbano, com benefício aos empregados para os empregadores, no que tange ao cumprimento da legislação trabalhista, além do aumento do tempo da duração do contrato de trabalho. Outro fator importante é a possibilidade de divisão dos custos fixos da mão de obra entre os consorciados. Adiantando, senhor presidente, passando ao voto, em face do exposto, opina-se pela aprovação do projeto de lei do Senado 478 de 2012, com a seguinte emenda da CAS. Acrescente-se ao projeto de lei 478 de 2013, um lugar fala 12, outro 13, deixa eu confirmar, mas é 2012. O artigo 4º, que passa a tramitar com a seguinte redação. O artigo 3º, onde os artigos 22 e 25A da Lei 8.212, de 24 de julho de 91, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 22. A contribuição a cargo da empresa ou consórcio de empregadores destina-se à Seguridade Social, além do disposto no artigo 23. Aí vem os incisos. O artigo 25 também regulamenta, tem as suas alterações para tratar da Seguridade Social. É o relatório, voto, senhor presidente. Em discussão. Encerrada a discussão, a votação é nominal. Em votação, o projeto de lei do Senado, número 478, de 2012, ressalvada a emenda do relator. Como voto, o senador Paulo Paim. Voto com o autor, senador Rodrigo Hollenberg, e com o relator, senador Sérgio Souza. Senadora Ângela Portela. Com o autor e o relator. Senador João Durval. Com o autor e com o relator. Senador Rodrigo Hollenberg, voto conhecido. Com o relator. Vanessa Graziotin. Com o relator. João Alberto Souza. Com o relator. Paulo Davim. Oswaldo Sobrinho. Sérgio Souza é relator, voto conhecido, voto sim. Benedito de Lira. Com o relator. Ciro Miranda. Com o autor e relator, senhor presidente. Aprovado o projeto, consulto as senhoras senadoras e senhores senadores se podemos repetir a votação para a emenda do relator. Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Senado, número 478 de 2012, e a emenda número 1 da Comissão de Assuntos Sociais. Será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação no Diário do Senado Federal.